Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, estamos em mais um Vetancast Séries, especial falando sobre salmonelose na suinocultura. Hoje temos uma convidada super especial, Djane Dallanora. Muito obrigado, Djane, por estar aqui com a gente e aceitar o convite. Sato, sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e falar de um tema tão interessante. Obrigado, Djane. Bom, a Djane, ela dispensa apresentações, né? Mas eu tenho aqui um mini currículo dela. Ela é médica veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi docente e trabalha há mais de 20 anos na assistência técnica, é sócia da Atualtec Consultoria, então ela está no campo frequentemente, então por mais... com toda essa bagagem, as informações que ela vai trazer aqui para a gente, ela vai fazer uma conexão muito boa da questão de pesquisa, academia, mas muito do que a gente encontra no campo, né? Maravilha. Bom, vamos lá, Djane, então, falando sobre salmonelose na suinocultura. Djane, na sua opinião, a gente pode dizer que a salmonelose ela ainda acaba sendo um problema recorrente, um problema atual na produção de suínos, porque por mais que a gente fale, salmonelose, a gente teve muitos problemas no passado, e agora, como que está a situação da doença nas granjas que você dá consultoria, e a gente pode falar como um todo no Brasil, né, porque você acaba atendendo vários estados, né? Sato, a salmonelose, né, especialmente Salmonella typhimurium, Salmonella cholerae-suis na suinocultura, ela é um problema recorrente e continua sendo um problema atual, né? A partir do momento que os sistemas de produção, eles positivam para a salmonela, é difícil você continuar convivendo com a bactéria sem sinais clínicos se você não tomar medidas, né? Então, nós tivemos nos últimos anos, de fato, muitos sistemas de produção positivando e então ela está a campo na nossa rotina de trabalho com bastante frequência. E como você mesmo falou, né? Depois que a gente tem uma granja que é positiva para salmonela, a gente tenta trabalhar muito com a questão de erradicação, né? Só que é muito complicado a gente erradicar as doenças dos sistemas de produção, ainda mais se falando de uma doença que ela se mantém ali subclínica, né, o animal como um portador, né? E Djane, a gente sabe muitas informações sobre a salmonelose, as apresentações, você mencionou, né, typhimurium, também tem a cholerae-suis, que é um pouco mais ali agressiva, né, se a gente pode se dizer assim. E, de modo prático, como que você tem observado, né, a ocorrência da salmonelose? Quais são os principais sinais clínicos que você tem associado e quais são os indicadores que eles são importantes a gente falar? Tem alguma coisa errada, vou suspeitar de salmonela, que isso vai me dar um direcionamento. A gente tem uma gama muito grande de sinais nas granjas, né? Como você falou, então a gente tem a Salmonella cholerae-suis muito mais agressiva e, em geral, a gente não tem muita dúvida de quando se depara com ela a campo, né? Ela é muito invasiva, então os sinais são septicêmicos, né? Desde as lesões pulmonares até toda essa parte que você vê externa no animal, né? De você ver a cianose das extremidades, a gente tem as orelhas dos suínos, né, mas de forma geral as extremidades e com morte muito rápida, né, então em geral em surtos a mortalidade ela é muito alta e a gente consegue, são poucos os agentes que causam esses sinais no nível que a Salmonella cholerae-suis causa, mas a gente pode ir desde sinais de diarreia, quando são casos mais brandos, de typhimurium, por exemplo, desde sinais entéricos, então as diarreias, refugagem, toda essa perda de desempenho zootécnico até mortalidades altíssimas nos surtos, né? Então a gente está falando de uma doença de sinais clínicos sistêmicos. Então, o diagnóstico continua sendo muito importante, né? Nós vamos desde os bacteriológicos também, então os isolamentos, até os exames histopatológicos, então que nos vão dando certeza, né? Então, ultimamente a gente viu a campo, assim, aqueles casos clássicos que a gente chama, nossa, de livro, né? De livro, que os patologistas dizem, nossa, que lindo, e nós viramos os olhos e falamos, meu Deus, né? O que está acontecendo aqui? Então, das úlceras em botão, no intestino, né?
a gente tem visto ela nas suas formas clássicas também, né? É muito interessante, né? Porque quando a gente está na academia, na pesquisa, o que mais a gente quer é ver as lesões clássicas da salmonelose, septicemia, úlceras em botão, essas lesões que elas são bem, assim, clássicas, né? E quando a gente está no campo é uma coisa que a gente menos quer ver, né? É bem isso, muda a nossa forma de ver as coisas, né? Quando a gente sai da academia e os problemas reais passam a ser nossos, a gente tem que ser parte da solução, né? E uma outra pergunta, assim, porque a gente fala muito das fases, né, onde que tem uma maior ocorrência, uma maior frequência, né? Eu acho que para salmonelose, de modo geral, seria logo após o desmame, ali onde que é as fases de maior desafio, questões de imunidade também, né? Uhum. Mas você tem observado um padrão, assim, uma maior prevalência? Também aspectos clínicos mais atípicos, né? Porque na maternidade fala assim, nunca vai ter, né? Mas a gente sabe que eventualmente pode ocorrer. Como que você tem observado isso a campo? Antes do desmame, eu espero não ver. Então, assim, eu não tenho nenhuma casuística pré-desmame, né? Mas eu tenho casos práticos, assim, da minha vivência de realmente ser muito precoce. Então, assim, a gente está na ração pré-2 e a gente já está na creche com sinais e, inclusive, cólera suis com mortalidades passando dos 10%, Caramba. Né? Então, 8%, 9%. Uhum. Então, assim, a fase de ocorrência, ela depende muito do sistema de produção. Quando você tem sistemas todos dentro, todos fora, né? A gente migra para os fatores de risco ou os facilitadores de doença, né? Quando você tem os sistemas todos dentro, todos fora, você tem apresentações clínicas das doenças, em geral, diferentes de quando você tem sistemas de produção em fluxo contínuo. Sim. Então, hoje, a gente tem a suinocultura independente no Brasil, com muitos produtores ainda em fluxos contínuos, né? E porque essa é a forma teoricamente viável de produzir, é como as instalações foram construídas, né? E creches e terminações em fluxo contínuo, elas são bastante desafiadoras, porque mesmo que você faça limpeza e desinfecção muito bem feita, seguindo todos os critérios, você ainda permanece com suínos dentro da mesma área geográfica, com ratos, com moscas, com todos os possíveis vetores. Então, o ambiente da granja, ele nunca zera, a gente nunca consegue baixar a pressão de infecção. Então, a gente tem, né, voltando à tua pergunta, essa questão do modelo clínico do aparecimento da salmonelose, ela depende um pouco do sistema de produção, mas a apresentação mais frequente é na creche, sim. Então, são os momentos, assim, em que eu vi com mais frequência, mas eu já vi também na terminação, né? Então, assim, ela migrando, não final de terminação, eu nunca tive casos em final de terminação, mas o pós-creche, o primeiro mês da terminação também é desafiador para ela. É muito complicado, né? Porque você até mencionou da terminação, né? Salmonelose, quando a gente não fala especificamente da tifimurium ou da cólera suis, mas acaba sendo um alerta de saúde pública também, né? Por causa da questão do frigorífico, né? E eu tenho uma pergunta, assim, essa daqui é bem interessante. Porque a gente, até no nosso Vetancast séries passado, a gente falou das doenças respiratórias. Então, a gente sabe que tem um complexo das doenças respiratórias, né? E aí eu até falo assim, às vezes a gente não tem esse complexo nas doenças entéricas, mas a gente sabe que ela acontece, né? E no seu ponto de vista, a salmonelose, ela geralmente está associada a alguma outra doença de maior frequência? Você acha que ela acaba, às vezes, abrindo portas para a ocorrência de outras que elas se mantinham silenciosas, subclínicas? O que você tem observado no campo e nas granjas? Sato, todas as questões de microbiota, acho que dos assuntos mais estudados, né? Quando você procura no Google escolar, né? Então, assim, quando você faz essas buscas, assim, em buscadores, né? A gente tem com muita facilidade
15, 20, 30, 40 mil trabalhos nessa área. Dependendo de como você lança as palavras, isso muda um pouquinho, né? Mas acho que a vez que eu busquei, que eu menos encontrei trabalhos, foi 18 mil relacionados à microbiota. Daí quando você põe os termos mais generalistas, aparece fácil 40, 50 mil trabalhos, né? Então, assim, é um assunto muito estudado nos últimos anos. A gente está com um pouco de dificuldade, assim, de colocar isso mais palpável ainda, né? Mas a gente tem muito conhecimento já que consegue ser aplicado na prática. E se a gente já tem o entendimento de microbiota intestinal interferindo nas doenças respiratórias, a gente consegue imaginar, então, o impacto da microbiota intestinal no próprio intestino, na manifestação dessas doenças, né? Então, esse equilíbrio da microbiota intestinal, ele facilita ou dificulta, né, a instalação de todas as bactérias que nós temos, né? Em geral, quando a gente tem os problemas entéricos instalados, eles funcionam no mesmo formato que os respiratórios, eles vêm juntos. Então, é muito comum a gente tá sempre buscando o diagnóstico em cultura pura, né? Então, a gente é treinado para isso na faculdade, na verdade, e às vezes quando vem um diagnóstico que, a gente fala assim, meu Deus, isolou tudo. Então, a nossa dificuldade é hoje realmente ter o entendimento de que alguém começa isso tudo, mas que existe uma população pronta para agir, né? Então, a gente tem com bastante frequência associado Lawsonia, né? A coli pós-desmame. Então, assim, elas estão sempre trabalhando juntas e a partir do momento que desestabiliza, facilita muito a ação das outras, né? Então, nesse sentido também, os histopatológicos nos ajudam um pouco a entender os primários, porque fica uma impressão digital do agente lá lesão. A lesão no tecido, né? Tá lá a impressão digital do criminoso, né? Então, assim, você vai tendo uma ideia de quem realmente ou causou a morte ou te levou a sacrificar um animal para fazer uma necrópsia, né? Mas a gente tem o entendimento de que principalmente Lawsonia, Salmonella e coli andam juntas, né? São bem ali próximas, né? É quase que uma gangue, né? É uma gangue, de enteropatógenos. E até eu acho que é interessante, né, Giane, porque você comentou dessa questão da microbiota, né? O microbioma, a gente tem visto que os trabalhos, eles estão ali focando muito para esse ponto. A gente está falando de doenças entéricas, né? Mas junto com as doenças respiratórias são os 80-20 que a gente fala, né? Que são as mais importantes de maior prevalência na suinocultura, e a gente vê também que essa saúde intestinal, a composição da microbiota, está ali influenciando não só na ocorrência das doenças entéricas, mas tem uma correlação direta ao sistema respiratório, né? Então acaba deixando o animal susceptível para a ocorrência de outras, né? Agora tem uma outra questão, e acho que assim, a sua experiência prática, né? Essa vivência em vários estados, a gente sabe que algumas granjas elas são muito isoladas e os laboratórios também, às vezes, eles são de difícil acesso, né? Então, assim, na sua vivência prática, o que você tem recomendado, o que você tem coletado de material e quais são os testes que você tem solicitado para diagnóstico, seja de salmonela ou de doenças associadas, né? Porque a gente sabe que um problema que a gente tem no Brasil é a questão de logística, né? Entre a coleta de material até a chegada no laboratório e esse material, às vezes, já perder a sua viabilidade. Então, juntando essa parte técnica que você tem muito bem, essa vivência e também de logística que eu acho que você entende de todos os estados. Na verdade, Sato, eu trabalho hoje com um sistema com muitos fomentos, né? Então, essa parte de se estressar com logística em geral, ela tá menos na minha mão e tá mais na mão dos profissionais dos meus clientes, né? Dos residentes dos meus clientes, né? Mas é um fato que a gente realmente tem bastante dificuldade aqui no Brasil com isso, né? Quando é entérico, então, eu acho que é o mais complexo. E os isolamentos em si, assim, eles nos dão... Eles têm sido cada vez mais difíceis, assim, de garantir um diagnóstico, né?
Para a coli, isso é muito mais complexo e a gente começa a discutir, assim, realmente tipificar fatores de virulência. Então, a gente vai mais nessa linha, né? Para salmonelas mesmo, o conteúdo é intestino, né? Sim. Então, assim, e com a Lawsone, a gente aprendeu algumas coisas interessantes, porque, por exemplo, porcionar o intestino e coletar, porque essa colonização, ela pode ser em porções, né? Então, a coleta, ela precisa ser abrangente, porque até para realmente atender a todas as suspeitas, Sim. né? Então, se você coletar partes muito específicas, a chance é de você só ter aquele diagnóstico que você está desconfiando. E ultimamente, com muita frequência, os diagnósticos nos surpreendem, né? Então, a gente vai na linha de alguns vírus que têm aparecido, então eu acho que é basicamente isso, que a gente faça uma coleta sistêmica desses animais, né? Os histopatológicos, na minha opinião, hoje são um formato que atende qualquer região do Brasil, né? E até agora eu estou vivendo uma experiência, Sato, dentro da Atualtec, de atender um cliente na zona não livre de peste suína clássica. E com todas as dificuldades, assim, a gente não pode mandar nenhum tipo de material para fora dessa compartimentalização, acho que fala, né? Então, assim, eu não consigo fazer diagnóstico lá. Eu tenho muito poucos laboratórios dentro dessa zona não livre, não posso mandar material para fora, então, assim, toda a parte de vacinas autógenas é completamente limitada, então os diagnósticos lá, eles precisam muito de experiência clínica, né, para você fazer, uma parte deles é tentativa e erro, né, então essa é até uma demanda bastante interessante, né, de como trabalhar essa suinocultura que cresce na área não livre, né. Eu acho que isso aí que você falou é muito importante também, né? A questão, assim, às vezes não só da facilidade de você ter ali o envio do material, o laudo, mas eu acho que nós, como profissionais, como técnicos, eu acho que é muito em relação à interpretação dos resultados, né? Porque em determinadas regiões a gente consegue, às vezes, coletar muito material, fazer muitos exames, mas às vezes pode ter aquele gap de pegar e ver aquele laudo e falar assim, eu tenho isso, tenho aquilo, não posso focar somente numa doença, porque a gente sabe também que as doenças, elas estão muito dinâmicas, né? E às vezes a gente não acaba encontrando elas como o livro, como a literatura menciona, né? É muito mais assim com a experiência de campo que vai tendo, né? É bastante importante isso que você falou também, no sentido, assim, da gente ter bancos de dados, né? Essa coleta de material muito intensa, e eu não estou falando que não é para coletar, né? É porque, às vezes, você tem pastas e mais pastas, muitos arquivos com diagnóstico, e a gente não consegue mais juntar todos eles, né? Fazer o raciocínio clínico, porque o excesso também te prejudica clinicamente, né? Então, esse direcionamento mesmo, assim, qual é a tua principal suspeita clínica, quais são 2 ou 3 diagnósticos diferenciais que você considera e quais exames conseguiriam fazer isso para você, né? Então, eu vou compartilhar com vocês, assim, uma experiência que eu tive em 2018, numa imersão que eu fiz de um treinamento na Universidade de Iowa, e era muito focado nessa parte de diagnóstico, e aquele treinamento mudou a minha cabeça, sabe? Na hora de marcar os quadradinhos lá de quais exames eu queria. E foi muito bom, porque ele treinou meu raciocínio para quais exames me darão a resposta. Sim, isso né? é importante. Então, assim, eu não preciso de diagnósticos, assim, ou de coisas que não me darão a resposta. Então, assim, eu preciso dos anticorpos, eu preciso do isolamento, eu preciso da lesão, tu entende? O que eu estou procurando? Então, esse raciocínio lógico, né, essa linha direta em qual é a resposta que eu estou buscando, é o principal ponto, eu acho, nesse sentido de diagnóstico. Eu acho que é muito importante porque, assim, isso vai definir as estratégias que você vai acabar implementando, né? Porque hoje em dia, na suinocultura que nós temos, são
N doenças endêmicas. Se a gente for colocar uma vacina, se for colocar uma ferramenta de controle para cada uma delas, eu acho que não tem espaço. Em relação à vacina, não vai ter pescoço do animal onde você pegar e aplicar, né? Então, eu acho que é muito esse ponto, né, Diane, de agir de forma estratégica e vendo assim, o que vai me trazer de resposta, né? Que eu acho que isso é muito interessante, como você mencionou. E tem um aspecto importante também de otimização dos recursos que eu tenho disponíveis, né? Então, assim, eu preciso pensar no financeiro, no custo, certo? Custo de produção. Então, assim, se eu consigo resolver o meu diagnóstico com 200, 400 reais, eu não preciso pedir 2.500 reais em exames, né? Então, assim, existem situações em que a cadeia de fornecedores oferece os diagnósticos, né, dentro dos pacotes, e eu acho isso incrível, porque provavelmente isso aumenta muito o investimento em diagnóstico, né? A quantidade de recurso que nós temos disponível dentro da suinocultura. Sim. Tu entende? Então, associa com o investimento dos produtores, das empresas, mais o investimento de toda a cadeia de fornecedores. É gigante o volume, provavelmente, eu não consigo mensurar isso, mas é gigante o volume de dinheiro que a gente envolve em diagnóstico. Então, a gente precisa trabalhar isso também de uma forma otimizada, né? Tem que ver o todo, não só um ponto, né? E quando a gente fala de salmonela, de bactérias, a gente também acaba lembrando e recordando da questão de resistência aos antimicrobianos, né, Diane? Como você tem observado, assim, em relação à salmonela em específico, a resistência aos princípios ativos que geralmente a gente utilizava, as ferramentas de controle que você tem visto que tem funcionado bem, e a gente fala muito hoje em dia dos aditivos alternativos aos antimicrobianos, né? Tem sido uma ferramenta que está funcionando? Qual que é a sua opinião? É uma ótima pergunta, Sato. Agora, a gente vai diretamente para a prática com isso, né? Para dentro do sistema de produção. O que eu vejo hoje, assim, do ponto de vista de resistência, né, aos antimicrobianos, a gente sim tem, em alguns momentos, os nossos princípios ativos tradicionais, muitas vezes não conseguindo atender, né? O que eu vejo que é o ponto, assim? A gente começa a vida desses leitões também com muito uso, né? Com muito uso, não é muito talvez a palavra, é com uso, né? De antimicrobianos destinados a problemas entéricos, porque eles existem. Nós não usamos antimicrobianos porque nós achamos bonito usar, né? Então, nós temos os sistemas de produção definitivamente doentes. Eles são positivos para os agentes. Enquanto você tiver manifestação clínica de doença, em animal doente, a ferramenta é antimicrobiano. Ponto. Tu entende? Então, quando a gente tem esse entendimento, você vai também olhando para dentro do teu sistema de produção e entendendo assim, ó, eu realmente preciso, aqui eu tenho mais coragem, poderia começar, né? Aqui está um pouco mais tranquilo. Então, todo esse raciocínio do uso de antimicrobianos, ele também vai passando aos poucos por uma revisão, né? Hoje, dentro da Atualtech, a gente tem uma experiência já com 4 clientes. Com a retirada dos antimicrobianos, começamos em todos com a primeira ração, aquele 1 quilo da primeira ração de creche, né? Então, a gente começa a ver as doses, começa a entender que um consumo de 150, 200 gramas por dia, né? Quanto de medicamento. E o que a gente viu quando tirou, né? O aumento no consumo de ração e provavelmente é paladar. Provavelmente são os medicamentos amargando essa ração, né? Então, assim, então nós fomos preparando esses sistemas de produção, né? Desmame de 28 dias, 26 dias, né? Peso compatível com a idade, maternidade sem diarreia. Você começa na origem, preparando essa saúde intestinal desses leitões, né? E aí sim os alternativos, né? Então, assim, esses produtos que a gente utiliza. Probiótico nos leitões, probiótico nas mães, os fitogênicos, né? Pós-bióticos, os ácidos orgânicos, você prepara a saúde intestinal. Porcas com microbiota melhor, né?
leitão com microbiota melhor. Porcas com saúde intestinal produzem mais leite. Tudo que um leitão precisa ciclo, né? na maternidade é leite. Então, você vai produzindo um leitão mais robusto. As ferramentas de vacinação massal para as doenças. Então, assim, você vem produzindo um leitão mais saudável. Quando a gente discute os alternativos, a gente precisa entender que eles não são antimicrobianos na sua maioria, certo? Alguns têm efeito antimicrobiano também, né? Mas eles são garantidores de saúde. Então, é um conceito diferente, né? Você não vai tratar um animal doente, na maioria das vezes, com sucesso, com um desses produtos. Sim. Mas eles são garantidores de saúde. Então, a partir do momento que você estabiliza um mínimo que precisa ser feito, certo? Um mínimo que precisa ser feito, todas essas ferramentas, elas vão nos auxiliar a trabalhar com menos medicação. E nós estamos com um cliente com as 3 primeiras rações sem antimicrobiano. Então, e você olha para os leitões, assim, é um leitão diferente. E quando você precisa tratar, o leitão responde completamente diferente à medicação. E outro processo interessante é descansar as drogas, as moléculas dentro do sistema de produção. Então, a gente também vê a retomada da eficiência dessas drogas quando você descansa os princípios ativos, né? 6 meses, 8 meses, 1 ano, sem utilizar uma determinada molécula dentro do sistema, nós ainda temos esses respiros. Sim. Né? Então, mas essa questão do uso a campo, ela vem de uma preparação. Então, a gente vai preparando as granjas, e isso não demora muito tempo, tu entende? Tipo assim, mas eu não tenho 10 anos para preparar um sistema de produção, né? Ele vai na velocidade certa, porque às vezes você alterar uma idade de desmame, reorganizar um sistema, demora, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio. Mas é um ciclo, né, que você consegue pegar e implementar. Tem que começar, tu entende? Depois que começou, né? Depois que você começa e acredita, né? Então, assim, você define para aquele sistema o que é o ideal e você vem trabalhando, né? Então, eu acho que isso é importante, dentro das ferramentas realmente do controle, né? O que eu achei muito interessante que você mencionou, porque às vezes o pessoal fala, né? Eu tô com um problema ali na creche. Mas por que você tá com aquele problema na creche? O que veio antes, né? A gente tá falando de um ciclo, né? Então, quando a gente fala ali da preparação do leitão, às vezes aquele leitão que ele tá na creche, ele não tá com uma boa performance, mas qual que é a qualidade do desmame desse leitão? O que aconteceu antes, né? Você falou da produção de leite, né? Pensando na matriz. A matriz, às vezes, ela é deixada de lado, né? Então, assim, é uma matriz que às vezes não está produzindo um bom leite, que ela não está com uma saúde intestinal, que ela está precisando ali de mudanças para produzir um leitão, para entregar um leitão de melhor qualidade, e que isso vai refletir depois até a saída desse animal, ou seja, para o abate ou para a reprodução, né? Então, eu acho que é muito interessante isso, que realmente, às vezes, a gente está vendo naquela fase em específico, mas tem todo um trabalho ali a ser feito prévio, né? E a questão também do uso de antibióticos que você menciona, né, Diane? Que a gente não tá falando para retirada total, né? Mas o uso estratégico, né? Eu acho que com os desafios que a gente tem hoje em dia na suinocultura, se a gente retirar, a gente vai ter as consequências, né? E também, assim, a retirada, ela é um pouco também, para quem tá ali no campo, às vezes é um medo que tem, né? Porque se ele começou a ser utilizado é porque teve um desafio. E aí, se você tira, aquele desafio pode voltar ou não, mas eu acho que vai muito de acordo com o que você falou no início, né? Pressão de infecção, analisar bem como que tá, e também de forma estratégica e também de forma ali mais vagarosa, né? Vamos ver se funciona, porque a gente precisa entender como que tá o sistema, né? É medo e juízo, sabe? Medo e juízo, né? Porque imagina, tirar e depois, né? As consequências vêm, né? Então, eu acho que a tua fala, ela resume muito bem esse ciclo das doenças dentro do sistema de produção, né? Então, esses clientes que eu te falei, assim, eles mudaram, por exemplo, as bombas de lavagem das instalações de patamar.
Então, assim, a gente migrou, assim, nós temos muitos sistemas, assim, no pós-desmame, com bombas ainda somente de alta vazão. Uhum. Então, são bombas que jogam 40, 60 litros de água e elas parecem que tem muita pressão na operação, né? E elas têm pressão realmente, só que elas não conseguem fazer aquela limpeza do desincrustar. Então, assim, o que essas granjas, essas empresas que decidiram focar em saúde, né? Então, focar nesses manejos que são geradores de saúde. Elas entendem que existe uma base para ser feita, né? Eu acho que tem poucas coisas que evoluíram em tecnologia mais do que a limpeza e desinfecção nos últimos anos. Nós tivemos, assim, um salto gigantesco em qualidade de detergente, em qualidade de desinfetantes, né? Nas ferramentas e as bombas, as lavadoras que nos auxiliam nisso, também evoluíram muito, né? Então, hoje, a gente tinha... Então, assim, eu vou lavar com água quente. Daí, todo mundo... Meu Deus, a bomba não dura, só dá manutenção. Ela está aqui na granja, mas ela está sempre na manutenção. Então, ela não está funcionando, né? Então, eu acho que isso também nós começamos a ter agora, assim, as bombas de água quente funcionando, né? Empresas com 2, 3 anos delas dentro da granja, elas dão um pouquinho mais de problema que as outras, mas elas estão muito melhores. Sim. Então, você vai nessa linha, assim, você trabalha a saúde das mães, sem dúvida, você trabalha a saúde dos leitões e a qualidade da instalação, a qualidade sanitária da instalação para onde esses leitões irão depois do desmame, né? Eu tenho uma fala de uma mulher que cuida de uma creche no Paraná, né? E que ela me disse assim, na chegada, né, da visita, assim, ela tinha recebido um lote bem ruim, sabe? Assim, uma desmama que não estava legal, e eram 12 mil leitões. Então, assim, foi um período, assim, que estava com problema nas maternidades. E ela me falou assim, é difícil consertar um lote que chega ruim, mas é fácil estragar um que chega bem. Então, ela falou, foi ótima, né? Uma reflexão, assim, sabedoria de dentro da granja, né? Da produção, assim. Ela falou, eu já recebi muitos lotes bons, e com manejo de cortina, com erros, assim, de manejo, eu estraguei o lote. Daí ela só queria me tranquilizar que ela ia fazer o possível para ajudar naqueles ali que tinham chegado, né? Mas ela também me pediu, em troca, que eu não tratasse aquele lote com normalidade. Ela me falou assim, não deixa ele explodir na minha mão para depois fazer o que precisa ser feito. A gente já sabe que ele vai dar problema. Tu entende? Então, assim, é um raciocínio do preventivo, né? Do promover saúde. O que eu posso fazer aqui no alojamento de diferente? Tu entende? Eu posso acidificar essa água, eu posso fazer o que com esses leitões dentro das ferramentas que a gente tem disponíveis, uma fase né? desafiadora, a gente sabe que é muito, se não a mais desafiadora na vida do leitão, eu né? acho que é mais. E aí, quando a gente fala também da pressão de infecção que você comentou, né, Djane? Coisas que a gente fala há muito tempo atrás, né? Então, assim, às vezes o básico também, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Quando a gente fala de pressão de infecção, dos 20 pontos de Madec, que, sei lá, tem mais de 20 anos, né? Mas muitas granjas acabam não fazendo o básico, né? Então, por isso que acontece essa transição de desafio de um lote para o outro. A gente vê que a questão de manejo também acaba sendo muito falho, né? Bom, quer falar mais alguma coisa? Eu ia falar só sobre os suínos, que eles também estão diferentes, sim, né? Com certeza. Então, né? assim, hoje a gente olha para esses leitões sendo produzidos em maternidades climatizadas. Então, assim, eles nascem a 22 graus, né? Dentro dessas salas. Então, é também um leitão diferente. A gente precisa olhar para as creches num formato de não provocar as doenças, isso né? É verdade. Então, com a ambiência, quando a gente discute, assim, multiplicação bacteriana, multiplicação viral, né? Transformar as creches num forno de multiplicação de né? num forno, uma estufa de crescimento, é um ambiente, né? assim, ideal, propício, né? Para essa pressão de infecção, essa multiplicação, né? Todas as questões de umidade, de qualidade de ar, né? O medo que nós temos do frio, tudo isso
hoje ele impacta, vem nesse pacote da gente olhar para isso num formato preventivo, né? Os desafios vêm de todos os lados, né? Bom, pessoal, assim, se eu pudesse, eu acho que eu ficaria a tarde inteira conversando com a Diane, mas a gente está falando muito de sanidade, de manejo, né? E a Diane, ela tem várias expertises, né? Então, assim, para finalizar, eu queria que a Diane falasse para a gente desses desafios, pode ser de salmonela, mas no geral, que a gente tem observado nas granjas, né? O que ela acha da questão ali de sanidade, manejo, isso aqui é complicado, mas pessoas. E como que você passa assim de mensagem para tentar minimizar os impactos, né? Porque, como a gente mesmo falou aqui, né? Os desafios, eles vêm de vários lados, né? De várias formas, seja as doenças, seja os manejos, a ambiência. Mas o que você passa de mensagem, assim, para o pessoal, que seria importante, assim, não só na questão de sanidade, mas numa visão geral aí da sua experiência. Maravilha. Então, agradeço a gentileza. Eu também passaria a tarde inteira aqui falando contigo. É uma troca sempre muito boa, né? Que eu vejo, Sato, assim, eu vou começar com o aspecto de sanidade também, tá? Você começou falando, né, acho que numa das suas primeiras falas, de que falta pescoço, né? Então, eu acho que dentro dos programas preventivos hoje, e para a salmonela não é diferente, nós temos ferramentas vacinais também de altíssima tecnologia, né? Então, hoje a gente está cercado realmente, vamos falar primeiro do ponto de vista do sanitarista, né? Então, que é uma das pessoas que compõem esse ciclo todo, né? Então, essas questões de sanidade mesmo, você entender a tecnologia de tudo que você tem à disposição e de como uma ferramenta pode conversar com a outra, né? Então, os programas vacinais hoje, eles são riquíssimos em nos auxiliar. A gente tem muitas doenças, muitas mesmo, que você só com antimicrobiano você não consegue controlar. Você pode usar quanto você quiser. Se você não tiver imunidade específica, você não vai conseguir controlar. Então, o montar um programa vacinal, ele depende realmente, não é usar todas as vacinas disponíveis, mas é você entender quais são. A gente tem hoje no mercado, tem vacinas vivas, né? Você tem uma possibilidade muito grande, principalmente para as entéricas de atuação, né? A gente tem, assim, muitos históricos de que você usa vacina para um agente e controla o outro por tabela. Exatamente, né? Então, vem junto o controlar o outro, né? Então, o conseguir conectar essas, não é usar tudo que está disponível, mas é conseguir conectar o que é melhor em cada fase. Você trabalhar com a saúde da porca para que ela responda, por exemplo, aos programas vacinais. Quando a gente entende, num trabalho que foi apresentado durante o Sinsui do ano passado, que nós temos 46% das fêmeas, numa amostra bem grande que era do trabalho, 46% das fêmeas com colostro de baixa qualidade imunológica, a gente não pode acreditar que é falha na aplicação da vacina, que nós estamos errando a vacinação de uma em cada duas porcas. No início do processo já há falha ali. Então, assim, a dificuldade da porca em responder à vacina. E como é que está o nosso leitão de creche para responder à vacina? Então, isso tudo, assim, vamos lá, de ferramentas de saúde geral, de ferramentas de baixar excreção, de ferramentas de produzir imunidade específica, de adicionar camadas de segurança com tudo que há de tecnologia dos produtos alternativos para gerar saúde também. Então, é um pensamento que ele já saiu há muito tempo de definir um programa terapêutico de antimicrobiano. Ele faz muito tempo que a gente já passou dessa fase, né? Com tudo isso. E aí, juntar isso, né? O que eu vejo, generalizando agora, né? Eu vejo que a gente tem definitivamente muita gente boa a campo. Muita gente, Sato. Olha o que é a nossa suinocultura. Quando eu vou para as granjas, assim, eu olho as pessoas que tocam os sistemas de produção, que todos os dias acordam e vão lá para fazer a mesma coisa.
Todos os dias eles acordam e vão lá para seguir um padrão operacional que não foram nem eles que ajudaram a elaborar. Exato. Então, a gente tem uma dinâmica, assim, ó, de que, assim, ó, é o 80-20. Muito mais que 80% das pessoas que fazem a suinocultura em todos os seus pontos são ótimas, são Nossa, muito Giane, boas. eu vou ter que te interromper para falar assim, porque quando a gente fala de pessoas, a gente vê muito ali com os desafios. E, assim, esse seu posicionamento falando das oportunidades, isso aí é impressionante, né? Porque realmente, né, a gente vai ter desafio como em tudo, né? Tudo. Mas também, assim, as pessoas que estão ali fazendo aquilo por amor e com carinho, né? É muito legal esse seu posicionamento. E a gente precisa acreditar nas pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem hoje uma oportunidade, um gap, uma oportunidade entre o que nós realmente, a forma como nós estamos realmente conduzindo esses assuntos a campo e a forma como nós poderíamos fazer isso, né? Então, eu acho que quando a gente olha para os veterinários mesmo, para todo o quadro de assistência técnica, a gente tem muitas oportunidades ao longo do ano de aprimorar, de ter contato com tudo que há de diferente, né? E quando nós olhamos para quem está dentro das granjas na operação, isso cai de uma forma drástica. Sim. A quantidade de momentos em que eles podem. Então, assim, nós continuamos, os assistentes técnicos, sendo o principal link de conhecimento entre o que há para ser feito e o que chega nas granjas, né? A gente tem sistemas de produção, assim, que tem maiores desafios ou menores desafios de instalação, tem um pouco a ver com a idade das granjas, com o que dá para fazer e o que não dá, porque uma parte muito grande das granjas da suinocultura brasileira foi construída numa época de sanidade muito diferente do que é atual. Né? Muito diferente, assim. Os últimos vírus que chegaram ao Brasil não existiam na época que uma parte enorme das granjas foram construídas. Vamos falar de circovírus, vamos falar de Sêneca, vamos falar de influenza, tu entende? E cada vez a gente quer produzir mais, né? Então, tem uma questão bastante diferente em todos os sistemas de produção. Mas, assim, do ponto de vista de ferramentas, eu acho que eu estou vivendo... Esse ano eu vou fazer 25 anos de formada durante o Brasil Sul. Então, assim, é sempre no Brasil. Sempre um quarto de século, né? Isso me envelhece bastante, mas falar, né? Estou formada há um quarto de século. Então, eu acho que esse ponto, assim, do ponto de vista de ferramentas disponíveis, eu nunca vivi uma época como essa, de tanta coisa à disposição, certo? Isso é ótimo. Eu posso escolher, eu posso, né, usar meu conhecimento para definir. Do ponto de vista de pessoas, eu vejo da mesma forma. Nós estamos cada vez com pessoas mais esclarecidas a campo, e isso é uma oportunidade, né, de convencimento, de entendimento de como as coisas são. Uma coisa sobre pessoas que quando eu vou dar treinamento também, eu sempre falo, qual que é a importância, né, do nosso papel como técnico? É explicar para eles o porquê que eles estão fazendo. Ninguém hoje em dia quer mais fazer uma coisa sem eu saber o porquê, né? O entendimento, a informação é muito importante, né? E do ponto de vista de andragogia mesmo, né, que não é ensinar adultos, andragogia é conduzir adultos ao aprendizado, né? Então, é você envolver as pessoas na solução. Então, às vezes você leva o plano de ação pronto, mas ele é seu, ele não é da granja. Então, essa construção do método atualmente, hoje, que para mim é a grande virada, assim, de chave, sabe? Então, eu acho que é esse ponto, assim, do ponto de vista de ferramentas, nós nunca tivemos tantas oportunidades. Do ponto de vista do animal suíno, eu desconheço um momento em que nós tivemos um potencial genético tão grande quanto agora. E do ponto de vista de pessoas, é da mesma forma. Ele está desafiador, porque a gente tem o encontro de 3, 4, 5 gerações dentro do mesmo momento, né? Mas, ao mesmo tempo, com uma oportunidade gigante de juntar tudo isso e fazer dar certo. É vendo os desafios, as oportunidades e conseguir trabalhar com elas, né? De forma bem assertiva, né? Não, sensacional, Giane. Acho que é essa a mensagem, assim, que a gente está vivendo uma época de ouro para construir resultado. Nossa, sensacional. Eu acho que, assim, para mim e para todos que estão aí nos acompanhando, foi
um podcast, uma conversa de agregar muita informação, muitos valores, né, daquilo que a gente já acredita, daquilo que é no prático, e também eu acho que lidar com as pessoas, que é muito importante também. A gente sabe que é desafiador, mas é muito importante. Eu acho que essa parte final, né, que você comentou, a gente tem as ferramentas, a gente só tem que mudar um pouco, porque no passado a gente falava de trabalhar com o método curativo, né? Aham. Hoje em dia a gente tem que trabalhar na prevenção, né? Então a gente sabe às vezes o que está circulando, saber o que a granja... Cada granja é uma granja, né? O que é o estado sanitário, quais são os desafios, o que eu vou usar de ferramentas. Não tem uma receita de bolo, um padrão para usar para todas elas. E eu acho que essa parte final de pessoas, acho que a gente pode fazer um outro podcast de pessoas e falar com a Djane, porque foi sensacional, assim. Que bom. Eu queria agradecer mais uma vez a honra, né, de ter a Djane aqui com a gente, Obrigada. compartilhando, né, todas essas informações, toda essa experiência. Djane, muito, muito obrigado. E é isso, foi sensacional. Obrigada, Sato, mais uma vez. Obrigada a todos que nos assistem, né? E a gente vai sempre aprendendo, né? Talvez a gente ouça esse conteúdo daqui uns 2 a 3 anos e complemente ele, porque é isso, nós estamos sempre aprendendo, né? Muito obrigada. Vetancast Séries, autoridades no assunto.